E aí pessoal da FGM, estou fazendo aqui o primeiro vídeo do canal, que é uma questão da OPRM 2019, e ela é a fase 2 nível 2, então eu sou Felipe Streit, e o canal também vai ter o pessoal que é o Matheus Garcês e o Gabriel, que eles também vão gravar vídeos de questões e de conteúdos de matemática e ciências exatas, química, assim. Então eu vou começar fazendo aqui essa questão de geometria, então... Polígonos planares são regiões do plano delimitadas por uma linha fechada contínua por um número finito de pontos segmentos de retas entre esses pontos. Então, ele está falando sobre os polígonos, né? Que por exemplo, são as figuras geométricas, né? O triângulo, o quadrado. Então, são os polígonos. Então, os pontos são chamados vértices e os segmentos chamados lados do polígono. Um polígono é dito convexo quando contém todos os segmentos com extremos no próprio polígono. Por exemplo, triângulos são polígonos de 3 lados, quadriláteros de 4, pentágonos de 5 e etc. Os ângulos internos são os ângulos em cada vértice formado pelos dois segmentos saindo deste vértice e apontando para dentro da região. Então aqui eu separei o item A, mas tem o item A, B, C e D. Então, eu vou começar agora fazendo o item A, que ele pede qual é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, como ele falou, triângulos são polígonos de 3 lados. No caso, como eles são linhas retas, né? Eu vou fazer um exemplo de um triângulo. Então, vou utilizar uma régua e eu vou colocar a cor preta. Por exemplo, aqui, um traço. Aqui um outro traço. E aqui um outro traço. Então, aqui tem um exemplo de um triângulo. E ele também falou que essas partes aqui são chamadas de ângulos. Então, eu vou assumir que é alfa, aqui é beta e aqui é ômega. Só que ele quer saber qual que é a soma dos ângulos internos. Então, a gente também sabe, temos que considerar que o ângulo que é assim, ele é 180 graus, porque é um ângulo raso. Só que se a gente pegar a régua aqui e a gente traçar uma reta paralela a essa reta aqui, a gente... Peraí que eu vou traçar aqui, ó. A gente vai ter o ângulo aqui, um aqui, que eles são alternos internos. Então, esse beta aqui vai ser esse beta aqui. E esse alfa vai ser esse alfa. Ou seja, como eu falei que isso aqui é 180 graus, a gente acabou de provar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, porque beta mais ômega mais alfa é igual a 180 graus. Então esse foi o item A. E agora vamos para o item B. Item B. Verifique com desenhos que quadriláteros convexos, pentágonos convexos e hexágonos convexos podem ser decompostos em triângulos formados pelos vértices que não se intersectam 2 a 2. Em quantos triângulos podemos decompor um triângulo convexo, um polígono convexo de n lados? Então, ele está pedindo para verificar com desenhos. Então, ele deu aqui as figuras como quadrilátero de 4, 5 e 6 lados. Então, vamos começar desenhando pelo quadrilátero. Então, vamos pegar aqui uma régua. Então, eu vou fazer aqui relativamente desse tamanho, assim. Agora, eu vou fazer um pouquinho aqui. Sendo que ele é um polígono quadrilátero com lados que podem ser diferentes, né? Porque, tipo, ó, aqui eu vou fazer até menor, porque isso não vai importar na hora de resolver o problema. Então, aqui tem o quadrilátero, e ele falou que podem ser decompostos em triângulos, né? Esses polígonos. Então, a gente vai decompor em triângulos. Então, eu tava pensando de eu pegar na diagonal. Então, eu vou pegar aqui
e aqui, ó. Deixa eu deixar bem no ponto. Porque se eu pegar um ponto e eu ir em cada vértice, eu vou acabar decompondo em triângulos. No caso que eu decompus em 2 triângulos. E se você for perceber, cada triângulo vai ter 3 ângulos, que somam 180. Só que esse outro triângulo também soma 180. Como se a gente somar esse, com esse dá 180, mais esse, mais esse, mais esse, vai fechar 180 multiplicado por 2, que é igual a 360 graus, a soma dos ângulos de um polígono qualquer convexo de 4 lados. Só que a gente pode testar isso, como ele falou, por um de 5 lados, que no caso seria o pentágono. Então a gente vai pegar uma régua. Peraí que aconteceu com a minha régua? Ah, tá aqui, ó. Então, eu vou tentar construir aqui um lado. Não, ele não é pra ser roxo. Eu vou fazer preto pra ficar distinguir a cor. Então aqui preto. Então, agora vai pro segundo lado. Não é o tamanho, os ângulos, não importa. O que importa é que ele seja um polígono, que seja fechado, tenha linhas retas e todo o lema dos polígonos. Então, aqui seria um pentágono. Então, agora se a gente for decompor em triângulo pegando um vértice, então a gente vai pegar aqui um vértice. Calma aí. Então a gente vai pegar. Eu vou escolher esse vértice aqui. Que se a gente traçar aqui e no outro vértice que é possível para fazer uma diagonal, olha aqui só, a gente vai ter 3 triângulos. Se a gente somar todos os ângulos desses triângulos aqui, ó, a gente vai ter 180 multiplicado por 3 triângulos, que assim a gente vai obter 540. No caso, a gente vai estar percebendo um padrão, que aqui é 2 e aqui é 2 mais 1, porque aumentou uma vez a quantidade de lados. E se aqui tem 4 lados e aqui tem 5, e a diferença tá sempre dando 2. Então, eu nem precisaria fazer o hexágono, porque o hexágono seria um lado a mais. E você pode perceber aqui, ó, daria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, peraí. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, ó, 1, 2, 3, 4 triângulos. Então, o hexágono também daria 180 vezes 4, sendo que aqui é 6. Então, a diferença é sempre 2. Então, em quantos triângulos podemos decompor um polígono convexo de n lados? A gente chegou aqui na conjectura de que n menos 2, né, porque a diferença é 2, multiplicado por 180 seria a quantidade de ângulos, que seria a soma dos ângulos. Só que, em quantos triângulos a gente poderia decompor? No caso, sempre vai ser 2 a menos. No caso, a resposta que a gente chegou seria n menos 2. Na hora da prova que você for fazer, você tem que justificar. Então, você vai escrever, você vai até nomear aqui e vai falar que foi feita a diagonal BC no quadrilátero ABCD. E a gente notou, a gente vai nomear os ângulos, assim a gente vai explicar por que sempre vai ser n-2 a quantidade de triângulos que a gente pode decompor. Então esse foi o item B. E agora vamos para o item C. Que pelo jeito ele está bem trivial, que é: qual a fórmula para a soma dos ângulos internos no polígono convexo de n lados? Como eu até falei no item B, eu acabei sem querer descobrindo isso, porque, por exemplo, pegando um polígono aqui, ó, de 5 lados, você vai decompor aqui, por exemplo, ó, em 3 triângulos. Como cada triângulo tem 180 graus, a gente vai ter
como a gente viu no item B, sempre a quantidade de lados menos 2 de triângulos. Como cada triângulo tem 180 graus, a gente vai ter n menos 2 multiplicado por quantos ângulos tem um triângulo, quantos ângulos pela soma dos ângulos internos de um triângulo. Isso seria a soma dos ângulos internos de um polígono convexo. Só que, claro, que se o polígono também ele for regular, a gente pode dividir por n, por exemplo, um quadrado, né, que seria um quadrilátero regular, a gente teria n menos 2, 4 menos 2, que seria 2, né, como se trocasse por 180, então seria 2 vezes 180, que daria 360, dividido por n, que é 2, então, falei errado, que o n seria 4, porque tem 4 lados, então 360 dividido por 4 seria 90, que no caso seria um ângulo de um quadrado. Então, essa é uma curiosidade mesmo. Mas a fórmula para a soma dos ângulos internos do polígono convexo de n lados, vou escrever de cor diferente, seria que ele não assumiu em nenhum momento que seria regular. Então, só vou colocar dessa forma. Quantidade de lados menos 2 vezes 180. Vamos para o item D, que ele exige mais atenção. Então, eu vou ler que ele diz que num polígono convexo, a soma de quaisquer dois ângulos internos consecutivos é menor que 350 graus. Qual o maior número possível de lados desse polígono? Então, a gente pode começar escrevendo que α1, α2 até αn sejam os n ângulos, né, internos do polígono ordenados consecutivamente. Então, vou escrever do polígono. Então, pelo enunciado, a gente tem que α1 mais α2, né, que são os consecutivos, é menor que 350. Isso também segue para os dois consecutivos também, que é α2 mais α3, também é menor que 350. Isso vai seguindo até o αn, voltando para o α1, que também vai ser 350. E se a gente for somar todas essas equações aqui, a gente vai notar que vai repetir 2 vezes cada alfa, e a gente vai ter que 2 vezes α1 mais α2 mais o último termo, que seria o αn, vai ser menor, que como vai ser n vezes, aqui, né, menor que n vezes 350, por causa do enunciado. Então, usando a forma obtida para a soma dos ângulos internos que a gente descobriu lá no item C, a gente vai poder escrever que 2n menos 2 vezes 180, que seria a fórmula de descrever a soma dos ângulos internos do polígono de n lados, vai ser menor que n vezes 350. E a gente vai utilizar agora álgebra mesmo para a gente ir avançando. Então, a gente vai multiplicar aqui, a gente vai descobrir que 360n menos 720 vai ser menor que 350n. Isso também vai avançar para 10n, porque a gente vai jogar, isso aqui vai ficar negativo, isso aqui vai jogar para o outro lado negativo, e vai inverter o sinal, vai ficar positivo. Então, a gente vai ter 10n menos 10n é menor que 720. E agora, a gente já sabe, dividir os dois lados por 10, que n é menor que 72. Então, ele não está dizendo que ele é igual a 72, ele é menor. Então, o maior número possível de lados desse polígono seria que o n, a gente agora tem certeza que ele é menor ou igual a 71. Então, o maior número possível de lados seria 71, porque não é igual a 72, não tem um igual. Isso aqui vai ter um igual. Então, a nossa resposta é 71 lados, que também é muito fácil da gente perceber
aplicando isso na prática. Então, 71 lados finaliza o problema 1 da UPRM. E é isso, galera. A parte 1, que seria a questão 1.